Nesse vídeo, você vai aprender o método pesca, uma estrutura simples e completa que te ensina a pescar sem depender da sorte, dominando cada etapa da pescaria com técnica, estratégia e confiança. Isso significa que você vai voltar das suas pescarias com resultados de verdade. Vai sentir orgulho ao mostrar suas capturas para os amigos. Vai parar de gastar dinheiro com equipamento errado e finalmente vai ter prazer e tranquilidade em cada pescaria. Vai se destacar entre os amigos como aquele cara que entende do assunto, mesmo nos dias mais difíceis. Vai poder ensinar seus filhos, seus netos e amigos com segurança, consciência e técnica de verdade. Vai sair do mundo das dicas aleatórias e parar de pescar no escuro. E o melhor, vai transformar o seu hobby em algo realmente prazeroso, com mais histórias, mais conquistas e uma autoestima que só quem pesca com consciência sabe como é. E tudo isso sem fórmulas mágicas, só com o que realmente funciona e respeitando o peixe e a natureza. Se você for iniciante, aprenda do jeito certo, sem cometer erros e sem desperdiçar seu tempo ou dinheiro. Para você que já pesca, você vai aprender a aprimorar suas técnicas, melhorar sua leitura do ambiente e aumentar suas capturas. E se você tem experiência na pesca esportiva, você vai aprender como refinar a sua performance, perdendo vícios e aprendendo novas estratégias para capturar ainda mais peixes. Imagina voltar para casa com histórias incríveis, fotos memoráveis e aquela sensação de dever cumprido, sabendo que aproveitou cada momento na água. É isso que eu consigo e que meus alunos conseguem. O João aprendeu como melhorar a precisão do arremesso e, ao mesmo tempo, cansar menos o braço. A Isabel tinha medo de pescar com carretilha, por causa das cabeleiras. Aprendeu como evitá-las e começou a aproveitar ainda mais as suas pescarias. E o Walter, que já pesca há 30 anos, aprendeu técnicas mais avançadas e corrigiu vícios que tinha. Aprender sobre pesca esportiva é algo que une pais e filhos. O Sandro, por exemplo, fez o Quebrando o Fator Sorte junto com o seu filho. Evoluíram juntos, aplicando o método pesca. Fala, meus amigos, boa tarde. Então, meu nome é Sandro e assim, eu sou pescador desde que eu me lembro. Aprendi a andar e comecei a pescar. Acompanho o Rubinho na minha infância e mesmo sendo pescador que eu tenho bastante experiência, o curso do Fator Sorte me agregou muito na preparação da tralha, nas iscas, no técnica de arremesso. E foi muito bom para mim também assistir junto com meu filho, que também é pescador, e ele pôde ver com uma didática muito clara, e eu acho que foi uma coisa muito positiva, tanto para melhorar minhas técnicas de pescaria, preparar melhor a pescaria, como também para a convivência com meu filho e poder ensinar para ele como o melhor professor de pesca do mundo, tá? Então eu aconselho esse curso e foi muito bom para mim, e quem comprar não vai se arrepender não, pode ter certeza. Um abraço. O Luiz Fernando viu como detalhes podem fazer a diferença na sua pescaria. Bom dia, meu nome é Luiz Fernando Cutter. Eu tive a oportunidade de fazer os cursos do Rubinho por 2 vezes. No primeiro momento, estava praticamente aprendendo a pescar com isca artificial, carretilha, e ainda usava linha de monofilamento porque não me adaptava ao nó, porque ele machucava muito o dedo. Foi uma mudança radical no meu modo de pescar, tanto em qualidade quanto em distância. Coisas simples, coisas de movimento, coisas tipo, em vez do dedo para cima, coloca o dedo lateral. Isso, se ninguém te fala, você acaba fazendo errado o resto da vida. Então, um autodidata não é legal. E com relação ao multifilamento, ele me chamou de canto e falou: Luiz, você não pode deixar de pescar com linha de multifilamento por conta do nó. Aí ele me ensinou o nó das 20 voltas que acopla no nó trançado. Minha vida mudou também radicalmente, não tive mais problema. É um nó fantástico, confiável, nunca perdi um peixe por conta dele. Então, o primeiro curso mudou radicalmente o meu modo de pescar. No segundo curso, já com mais cancha, mais tempo de Amazônia, eu fui para aprender movimentos novos, por exemplo, o flip, não conseguia fazer, fui lá e hoje eu faço flip. E eu acho que foi interessante esse segundo curso, que eu fui lá também para o seguinte: eu estou fazendo errado? Ele falou: não, tá certo. Então o que eu entendo? Que eu tenho que treinar mais para melhorar.
e não é mais tanto técnica, mais treinamento. Então, assim, só o fato dele falar para mim, tá certo, também me ajudou muito. Então, assim, em 2 momentos da minha vida eu fiz os cursos, e nos 2 eu tive uma ajuda importante, um salto muito grande no meu modo de pescar. E agora eu vou contar um pouco da minha história na pesca esportiva. Eu não tenho uma história igual a grande maioria das pessoas, que começa desde pequeno, com os pais, com o avô, com o tio. O meu pai pescava, mas ele não levava filho para pescar. Então nós não pudemos pescar. Tínhamos embora a fazenda, ali tinha açude, a gente até brincava um pouco, mas nunca foi uma paixão, nunca foi absolutamente nenhum desejo meu de ser pescador. Tanto que eu comprei um sítio, aí já casado, já com filhos, já mais velho, comprei um sítio perto ali da região de São José dos Campos, e 3 anos depois que eu tinha o sítio, é que eu fui visitar um amigo que morava na beira da represa. Isso é só para você entender que eu realmente não tinha nenhum vínculo, né, com a água, com a pescaria nesse sentido. Mas quando eu cheguei lá, ele começou a contar as pescarias que ele fazia. Começou a mostrar fotografia, começou a mostrar equipamento e falar daquela represa, né, como é que ele se divertia ali naquela represa. E eu tenho a impressão que essa conversa ligou algum botão latente lá dentro de mim. Acho que aquele desejo de toda criança pescar com os pais, né, principalmente com o pai ou com o avô, que eu não tive, mas eu acho que eu tive o desejo. E aquilo ficou guardado lá dentro de mim. E eu fiquei alucinado com aquela conversa, fiquei apaixonado por aquele assunto. E eu falei, meu Deus, eu tenho que me tornar um pescador, eu tenho que começar. Foi uma coisa compulsiva, né? No dia seguinte eu já estava dentro de uma loja comprando equipamento, comprando barco, comprando motor. Embora tudo errado, né? O motor quebrou no primeiro dia, as varas não serviam para nada, as iscas que eu comprei não eram adequadas, porque eu não tinha informação, eu não tinha ninguém que me orientasse naquele momento, né, do que eu deveria fazer. Mas eu meti a cara, eu fui firme, eu comecei a pescar, eu comecei a conversar, comecei a frequentar a loja, comecei a conversar com pescadores, e isso obviamente que me deu, né, a condição de começar a aprender e a entender um pouquinho do que é este mundo, né, da pesca esportiva. E a paixão foi tão grande que eu sentia que fazia falta, que não tinha isso no Brasil. As pessoas não estavam ainda com a cabeça voltadas para a pesca esportiva. Eu tinha, por estar, evidentemente, trabalhando num banco americano, eu tinha acesso a vídeos americanos. E eu via que lá se praticava o pesca-solte, era uma coisa valorizada, era um mercado grande. E aqui não, aqui ainda a gente estava no tempo de matação de peixe, de cota de pesca e coisas desse tipo. Falei, não, nós temos que fazer alguma coisa para a televisão. E eu tinha um amigo que conhecia o pessoal da televisão e foi lá conversar com eles gostaram da ideia, montaram uma pequena produtora, mas entre eles, a ideia tinha sido minha, mas fiquei de fora, que também não me importava, eu tinha um bom emprego, eu tinha uma boa carreira, né, como economista. E foi interessante e engraçado que eles fizeram um anúncio chamando o apresentador e ninguém foi. Ninguém apareceu. Aí eles me ligaram, pô, Rubinho, você não quer fazer um teste e tal? Aí eu fui lá despretensiosamente, fiz um teste. Eles gostaram do teste e resolvemos então fazer um piloto. E fomos fazer um piloto. Feito o piloto, acharam que valia a pena colocar, criaram um programa chamado Pesca Brasil, que foi veiculado na TV Gazeta, junto com a Rede OM de televisão, que era uma TV do Paraná que estava tentando chegar em São Paulo. E o sucesso foi tão grande, o sucesso foi tão grande, que 10 meses depois, 3 televisões, canais abertos, a Manchete, que existia na época, o SBT e a Record me chamaram para montar o programa, para levar o programa para lá. Falei, bom, agora eu vou levar, mas eu vou escolher o SBT e vou levar agora o meu programa. Não mais como apresentador, mas o meu programa. Eu vou, né, conduzir para essa televisão, que era a segunda televisão do país naquele momento. E criei o programa Pesca Companhia, que aí explodiu de vez. No SBT, o programa foi um sucesso, bateu recorde de audiência, se tornou muito conhecido, tudo isso. Foram aí anos, né, de muito sucesso. Mas passado um tempo, eu sentia muita falta. Por exemplo, eu sabia que eu estava dentro da casa das pessoas porque a gente tem um Ibope. Mas eu não sabia exatamente o que eu representava, o que eu significava para essas pessoas. E eu falei, não, eu preciso parar com a televisão,
e fazer alguma outra coisa, né? E saí da televisão e resolvi, então, começar a fazer curso, começar a dar palestra, abrir uma agência de turismo para poder levar as pessoas, pescar com as pessoas, sentir, poder ajudar as pessoas, né, de perto, né? E fiz uma série de eventos nesse sentido, né? Treinamento de guias de pesca, treinamento de equipe de hotelaria, consultoria, né, para a hotelaria, né, a hotelaria especializada em pesca. Escrevi um livro muito importante, que foi um divisor de águas, né, no mercado da pesca esportiva, um livro sobre os peixes fluviais no Brasil, as espécies esportivas, né? Junto com um ictiólogo, o Alec Cruz. Foi, vamos dizer, um livro assim que explodiu, tanto que passado 10 anos, 12 anos, agora nós estamos lançando, né, e trazendo ao mercado a segunda edição desse livro, já muito mais incorporado, melhorado, atualizado. Um livro fantástico. E muitas aulas e tudo isso. E resolvi criar, exatamente pela falta que o pescador tem de uma informação mais prática, uma informação adequada, séria, organizada, estruturada, que eu não tive na época, eu resolvi criar um curso online, um grande curso online, que é este curso, que é o Quebrando o Fator Sorte. E por que esse nome? Esse nome tem um sentido de ser, que você consegue, muita coisa na pescaria é traduzida como sorte, e é sorte de fato, principiante que vai lá e pega o maior peixe, o peixe corre para o limpo, não briga no sujo, né? Vai lá no mar e pega um grum grande de um peixão, e tudo isso obviamente é sorte, mas você consegue com informação, com conhecimento, quebrar esse fator, né? Começar a dominar os meios, o meio ambiente, entender melhor o peixe, saber como ele se comporta, né? E com isso você se tornar um pescador mais completo e um pescador mais efetivo, onde você consegue dominar todas essas variáveis e chegar lá e falar assim, não, peraí, a coisa não está boa, mas eu posso fazer isso, isso, aquilo, tal, e eu vou conseguir, então, resultado, apesar, né, das situações adversas. Então, tudo isso é muito importante. E eu vim exatamente a perceber isso, como informação ajuda, como ele faz você ganhar tempo, fazer um bom curso. Você gasta menos dinheiro comprando coisas certas. Sua viagem rende muito mais, porque você vai saber escolher melhor a sua viagem de pescaria, vai conseguir ter mais resultado, né, durante a sua pescaria, ter um companheiro mais adequado. Tudo isso faz parte de informação. E eu acho que isso é extremamente importante, e é exatamente por isso que eu criei este grande curso chamado Quebrando o Fator Sorte. Para você não ter uma experiência frustrante, é muito importante que você saiba de algumas coisas. Por exemplo, nós vamos escolher o equipamento. É fundamental que você saiba exatamente o que você vai pescar. Senão você não consegue escolher o equipamento adequado. Não que não exista, pessoal, um equipamento meio eclético que atenda a diversas pescarias ou algumas pescarias. Mas evidente que você, para ter o melhor resultado, o melhor desempenho, um equipamento correto faz diferença nesse sentido. Isso não tem a menor dúvida, né? Aquele específico para isso. Então, por exemplo, se você vai lá pescar na Amazônia, né, o tucunaré-açu, no Rio Negro, não dá para você levar uma vara de 14 libras. Não faz o menor sentido. A não ser que você queira lá também pegar peixe pequenininho, para brincar. Mas senão não faz, porque uma vara de 14 libras não tem alavanca suficiente para tracionar aquele peixe, né? Nem para arremessar a isca adequada para aquele peixe, porque todo equipamento, vamos dizer, a vara, ela é feita de uma maneira que ela tem uma capacidade específica para arremessar um certo peso, né? Entre X e X, aquele peso ela consegue. Mais do que aquilo, ela perde completamente a sua capacidade de trabalho, o excesso de energia pode inclusive rompê-la. Então você tem que estar adequado. Se você vai para uma outra região de tucunaré menor, por exemplo, estou aqui usando o exemplo tucunaré para que você entenda esse equilíbrio, né, de equipamento, você precisa ter aí sim você já pode ter uma vara menor, que te dê emoção. Porque na pesca esportiva você tem dois componentes importantes, né? Você tem que ter um equipamento equilibrado, porque senão você
Se ele é leve demais, o risco é enorme de você romper o equipamento, de quebrar a linha, de não conseguir fisgar o peixe, se ele é muito leve para aquela espécie que você está pescando. Você não vai ter domínio do peixe. Se você bota o equipamento muito pesado, você vai não ter nenhum. Primeiro, não tem nenhuma emoção, porque você está rebocando o peixe, como se fosse com um guincho aqui. Depois, você pode até às vezes na fisgada, um equipamento muito violento, romper o maxilar do peixe, ou rasgar a boca, abrir anzol, se tudo não está correto. Então é importante que você tenha um equipamento adequado para te garantir as duas coisas, que é ter emoção e possibilitar uma soltura do peixe com mais chance de sobrevivência. Então, quando você escolhe, um equipamento, você tem que saber exatamente aonde você vai. Isso não é só a vara, é o conjunto. Você tem que ter uma linha compatível com aquela vara, compatível com aquela carretilha que você está usando e para o peixe. Então, eu vou pescar uma caixara, por exemplo. Quando eu vou pescar caixara, eu vou usar, não vou usar uma linha 20 libras, 15 libras. Não faz sentido, porque o risco é muito grande. Então, eu vou usar uma linha 60 libras, 50, 60 libras, porque aí eu estou em equilíbrio para poder ter uma briga justa com aquele peixe e não correr o risco de perdê-lo ou de não ter nenhuma emoção. Né? Então, tudo você tem. Eu preciso de uma quantidade X de linha? Preciso. Para determinado. Então, eu preciso ter uma carretilha que comporte aquilo. Né? Eu fui pescar, por exemplo, oceânico uma vez, marlin azul, linha 120, para você ter uma ideia, e eu tinha que ter uma carretilha que comportasse 1000 metros de linha. Se não tivesse 1000 metros de linha, não fazia sentido, porque teve uma hora que eu peguei um peixe que ele me tomou 900 metros de linha na corrida. Então, se eu tenho 200 metros de linha ou 300, acabou a minha pescaria. Se eu vou no Araguaia ou em qualquer lugar pescar piraíba, eu preciso ter um volume de linha de 300, 400, 500 metros. Não adianta, eu estava uma vez no Araguaia com uns 80 metros de linha, 100 metros de linha, não estava pescando piraíba, estava pescando pirarara, e a hora que o peixe bateu era uma piraíba. Eu nem vi, porque não deu tempo de respirar, não deu tempo nem de soltar o barco, nada, a carinha acabou. Só na primeira corrida, e foi embora, acabou a brincadeira. Então é muito importante, quando você pensa em equipamento, que você esteja bem estruturado, né? Bem equilibrado, com tudo certinho. Né? Eu tenho a vara adequada, eu tenho a carretilha adequada, eu tenho uma linha correta para aquele peixe, eu tenho um anzol ou a isca adequada. Não adianta eu pegar uma isca grande e jogar numa vara que não suporta aquela linha, vai quebrar. Toda vara tem, por exemplo, ela tem ali as especificações, ela comporta a linha de X a Y. Muito bem, se eu botar muito coisa, ela não só não vai conseguir arremessar, como o excesso de energia pode até rompê-la. Então tá, em equipamento é muito importante que a gente raciocine ele de uma forma bastante completa. Quando eu vou falar de isca artificial, né, inclusive no curso, quando a gente fala e a gente aprofunda, exatamente entender as famílias das iscas artificiais. Para que ela serve? O que uma isca diferencia da outra? Por que uma nada em zigue-zague representando determinado ser, determinada comida, por exemplo, porque não é uma cobra nada em zigue-zague, um lagarto, uma rã? O que diferencia de uma subsuperfície que é errática, que nada de uma maneira fragilizada, né, o que vai facilitar para o peixe? Né? Depois eu tenho também uma isca de meia água, se o peixe está mais no fundo, se a camada termoclinal está mais abaixo, se ele foi buscar uma água mais profunda, né? Ele precisou buscar uma água mais profunda, então eu tive que ter uma isca que fosse buscá-lo lá embaixo de alguma maneira. Não adianta ele não está na superfície, eu continuo pescando com isca de superfície, ele não vai subir para comer. Ele já desceu, porque esfriou a água em cima, o peixe não aguenta essa temperatura. Né? Então ele vai descer e eu tenho que descer atrás dele. Eu tenho que ter material suficiente, quantidade de isca e variedade de isca que me permita fazer qualquer tipo de exploração. Às vezes ele está lá no fundo, eu tenho que ir lá embaixo buscar aquele peixe. Então, a isca é muito importante que eu entenda como elas trabalham, o que ela representa ao trabalhar e eu consiga dar esse trabalho para ela. Eu consigo executar aquele trabalho para ela representar exatamente aquilo, né, que está funcionando. Senão não faz nenhum sentido, né, eu mais ter aquela isca ali.
tá certo? Saber ler o ambiente é uma coisa importante, que faz diferença na sua pescaria. E não é tão difícil assim, se você fizer algumas observações, você ao entrar. Primeiro, o que peixe eu estou pescando, né? Qual é o peixe que eu pesco? O que eu conheço desse peixe? Quer dizer, qual é a base de comportamento dele, né? Onde é que ele vive normalmente? E eu tenho que tentar localizar exatamente aquele ambiente adequado para ele. Não adianta nada, eu vou pescar, por exemplo, peixe de couro, no caso uma pirarara, e eu vou pescar ela nas praias. Ela não vive nas praias, ela pode passar pelas praias, mas ela não vive nas praias. Ela normalmente fica num ambiente de maior profundidade, né? Então, eu vou entrar num rio e eu vou olhar onde é que deve ter os poços de fundo. Normalmente, os poços de fundo estão nas curvas, né? Do lado da curva. É muito difícil eu ter um poço num retão, num estirão, entendeu? Normalmente o poço se faz pelo movimento de água nas curvas. Então, e outra, inclinação de barranco. Se eu tenho um barranco bem inclinado, a tendência é que seja mais fundo aquele local do que se eu tiver um barranco numa angulatura mais deitada. Então, isso é importante para você observar para aquele peixe. Eu vou pescar, por exemplo, o tucunaré. Quer dizer, ele tem uma estratégia de caça onde ele faz por surpresa, ele fica ali mimetizado esperando um peixinho passar. Então, pode acontecer de eu ter ele num lugar que não tenha nenhuma estrutura? Pode, mas seguramente eu não vou ter uma grande quantidade, ou talvez o peixe está ali mais passando, não tanto caçando, então menos agressividade, se eu pegar um lugar limpo do que eu pegar um lugar com estrutura, onde teoricamente o tucunaré deve estar ali esperando passar uma presa para ele pegar. Então, é importante que você olhe e observe esses detalhes para que você possa ter as maiores chances, né, de sucesso na sua pescaria. É muito comum você ver pássaro, por exemplo, o pássaro, quantidade de pássaro sugere e indica comida, indica peixe pequeno, comida pequena, peixinho pequeno, onde tem o peixe médio e onde tem o peixe grande, né? Então, essa leitura do ambiente, ela é importante para que você tente entender aonde que você talvez tenha mais sucesso na pescaria. Uma corredeira, por exemplo, né, uma água muito brava, não é comum o peixe ficar dentro da água brava. Ele normalmente prefere ficar na junção entre a água brava e a água mansa. Então ele entra dentro da água brava, mas vem para a água brava. Ele não aguenta ficar o tempo todo na água brava, né? Então você vai pescar num lugar desse, você observar uma pedra, né, aonde logo abaixo da pedra dá aquele remansinho, é um lugar ótimo, que provavelmente terá um peixe ali, ou uma bicuda, ou uma cachorra, uma matrichã, ou um tucunaré. Você está falando de água doce, né? Você vai numa praia, por exemplo, você vai pescar numa praia, a praia não é um plano, quer dizer, o fundo de uma praia não é exatamente planinho, bonitinho. Ela tem buracas, né? Ela forma buracas. Isso é por isso que forma aquela onda que sobe, depois acalma, vem, sobe outra onda, acalma, sobe outra onda. São as buracas ali. Ali é onde normalmente o peixe circula, né? Então, isso é muito importante para que você possa observar esse processo, né, todo, para saber aonde, em tese, o peixe deve estar. Temperatura de água, por exemplo, é fundamental. Você põe a mão numa água, por exemplo, eu estava outro dia avaliando a possibilidade de pescar robalo na praia lá em Ubatuba, e a gente foi ver, a água estava muito fria, o peixe ainda não encostou, ele quer que esquente um pouco mais para ele poder vir, né? Porque ele sente muito esse processo, como a gente já falou da temperatura. Então, eu diria que tentar entender um pouco o ambiente é uma coisa que faz parte da vida do pescador. Quanto mais ele observar o ambiente, entender, fazer essa leitura, é muito comum, por exemplo, você ver um movimento na água, dizer, isso indica, né, que tem um peixe ali. A gente aprende muito sobre movimento, sobre leitura de ambiente, pescando com os guias experientes, porque eles conseguem ler, né, aquilo que está acontecendo. Quer dizer, seja na água doce como na água salgada, ele consegue entender, dizer, uma posição de maré no mar, aonde o barco deve passar, porque aí a isca vai passar no lugar certo, lá embaixo, que tem de repente uma estrutura de pedra, né? Então, você vai na água doce, o cara consegue ler pelo movimento de água, subir uma corredeira, por exemplo, ele consegue ler ali, ver qual é, onde a água muda um pouco de formato, né? Que é onde provavelmente tem um pouquinho mais de profundidade, dá mais segurança. Então, é muito importante isso, esse processo, para um pescador evoluir, sem dúvida nenhuma.
E existem muitos erros, né, que o pescador comete, né, numa pescaria, que vem inclusive um pouco dentro dessa linha que a gente estava conversando, a escolha do equipamento errado. Então vamos aprender a escolher o equipamento certo para evitar esse erro, né? Escolher a isca adequada, por que que eu vou pescar uma isca X e não uma isca Z para fazer tentar? Então, isso tudo faz com que o pescador erre menos, né? Se ele interpretar um pouquinho do ambiente, e as outras coisas, por exemplo, regular o seu equipamento. Se você não regular direitinho, você vai perder. Se você não checar seu equipamento, é muito comum o pescador vai, eu vejo isso é muito comum. O pescador ele vai para uma pescaria e ele paga até um valor grande numa pescaria e ele vai com o equipamento completamente errado, inadequado. Aí chega lá, não pega peixe, fica difícil, entendeu? É complicado. Ele não cuida dos seus equipamentos, ele não faz uma manutenção adequada. Aí chega lá, sua carretilha não funciona direito, ou a frição não está funcionando, ou está com uma linha velha, está economizando na linha, então ele vai com equipamentos e a linha rompe com facilidade. Então, você está preparado para tudo isso, evitar erros é uma coisa muito importante, né? É muito importante que você evite. Então, nas fisgadas, por exemplo, fisgar corretamente. O pescador fisga de uma forma muito errada muitas vezes. É muito comum ele pega aqui, eu vou pegar até aqui para mostrar para vocês. Ele pega a vara aqui, na hora de fisgar, ele vem aqui e bate a vara aqui no peito. Então, bate e volta, é natural, essa pum e pum, né? E nessa hora bambeia a linha e o peixe acaba escapando. Então, se ele vai fazer uma fisgada, faz uma fisgada aqui em cima, assim, né, que não vai bater em nada. Pois ele desce outra vez e confirma essa fisgada com firmeza, né? Para poder que o anzol entre na boca do peixe e garanta o seu trabalho. Né? Então, são erros desse tipo, né, que o pescador às vezes comete, não amola o anzol, não checa se o anzol está bem amoladinho, porque vai entrar na boca do peixe. Um anzol que está rombudo dificulta a sua fisgada, né? Então, são erros dessa natureza que ele tem que evitar, que ele precisa evitar, né? Então, é o que eu acho sempre, né? Por isso que a gente criou exatamente um curso dessa natureza. Porque a informação vai te ajudar. Você tendo mais informação, equacionando melhor a sua estrutura, melhorando o seu equipamento, sabendo o que você está fazendo, né? Evitando erros. Um nó, por exemplo, um nó, pelo amor de Deus. A única coisa que você faz, que é sua responsabilidade numa pescaria, é fazer um nó. A vara está pronta, a carretilha está pronta, a linha está pronta, a isca está pronta, tudo bom, mas você tem que dar um nó. Você tem que dar um nó. Aí você não sabe dar um nó. E dá um nó ruim, escapa o peixe e perde. Isso é um erro muito comum que a gente vê. Cada peixe que você pescou, você tem que checar o seu líder, checar a sua linha, ver se não puiu. É uma outra coisa, o pescador esquece. Vai. Uma hora rompe, putz, perdeu o peixe. Perdeu, lógico, perdeu, você não checou antes, né? Você foi displicente. Então a pescaria, ela requer, porque o peixinho pequeno é fácil, gente. O peixe pequeno não tem dificuldade nenhuma. Agora, o peixe grande, não. O peixe grande você não pode errar. Não pode errar. Seja no mar, seja na água. Não pode errar. Tem jeito. Estou pescando robalo, por exemplo, estou indo muito ao Maranhão pescar robalo. Cara, robalões grandes. Cara, se eu não checar, ali tem muita craca, tem muito pau, tem muita tranqueira, aqueles cercos velhos, aquela madeirada toda, ou no mangue, raiz para todo lado. Cada peixe tem que checar, cara, porque vem ralado o tempo todo. Se não é no pó na boca do peixe, então tem que troca, tá, outro nó, e o nó bem feito para não perder o peixe. Então, erros assim a gente tem efetivamente que controlar, não pode deixar acontecer. Muito comum nos dias de hoje, o pescador captar energia daqui de trás, né? Só que esse movimento de ponta de vara, esse movimento do arremesso, acaba fazendo um movimento parabólico aqui. E a isca vai seguir, vai fazer essa parábola, vai subir para depois descer. Dificulta a sua precisão, sua distância e tudo isso. Captação boa é da frente. Capto daqui, breco aqui no plano da orelha. Quando eu breco, como se minha vara tivesse vindo lá de trás, porque a minha vara vai envergar aqui, ó, quando eu breco, como se ela tivesse vindo lá de trás, e aí eu só pendulo para frente. Com isso, a minha ponta, olha, ela fica paralela à água. Pum, 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 pum. Ó. Brequei, pendulei. Captei, brequei, pendulei. Captei, brequei, pendulei. Com isso eu tenho um arremesso reto, um arremesso preciso, muito mais distante. Né? Então é isso. Ó. Destravei, virei a palma para baixo, ponta baixa, captei, pendulei. Vai fazer muita diferença na sua pescaria. Eu não tenho a menor dúvida que você vai ter um ganho tremendo. Além do que fisicamente você vai se desgastar. Ok? Então vamos lá. Ó. Aqui, eu vou fazer um arremesso para cá para vocês verem. Pá,
vai reta. E isso é o que eu quero que aconteça na sua próxima pescaria. A partir de tudo que vivi e aprendi na pesca esportiva, eu criei o método PESCA, estruturado por fases, garantindo com isso resultados concretos em cada uma das etapas. A fase 1 é o alicerce, a base para uma pescaria de sucesso. Pesca esportiva sem erros. Aprenda a evitar as armadilhas que frustram a maioria e torna cada pescaria ética e produtiva. O estilo de pesca ideal para você. Descubra a técnica certa para o seu perfil e aumente as suas chances de captura. Equipamentos certeiros. Invista apenas no material que realmente funciona e economize tempo e dinheiro. A fase 2 é o refinamento. E aí nós temos dominando o jogo, montagem sem falhas, né? Prepare o seu equipamento de forma correta e nunca mais perca o peixe na hora H. O nó perfeito. Dê adeus àquelas linhas arrebentadas e aumente as suas capturas. Iscas irresistíveis. Escolha sempre a isca certa e atraia muito mais peixes. Equipamento durável. Mantenha tudo em perfeito estado e evite, prejuízos desnecessários. A fase 3, a gente chamou de manuseio, tanto para você quanto para o peixe. Segredo dos grandes pescadores. Aprenda a manusear o peixe sem machucá-lo. E pratique uma pesca 100% responsável. Preservação garantida. Proteja o meio ambiente e conserve os pontos de pesca para as próximas gerações. Fase 4 é o comportamento, que diferencia um amador de um mestre. Pesque com segurança, evite acidentes e curta a sua pescaria sem riscos. O parceiro de pesca ideal. Escolha bem, tenha uma experiência tranquila e, além disso, produtiva, porque com um companheiro ruim a situação fica muito complicada. Operação sem dor de cabeça. Fuja das furadas e garanta a melhor estrutura para a sua pescaria. Dicas valiosas. Saiba o que fazer antes de sair de casa e economize tempo e dinheiro. E agora a fase 5, a última fase. Prática. Dominando o arremesso. Arremessos certeiros. Aprenda técnica e precisão para elevar sua pescaria a um outro nível. Método prático e comprovado. Aperfeiçoe seus arremessos, evitando erros comuns que custam muitas capturas e muita frustração. Treine onde estiver. Aplique as técnicas no seu dia a dia, sem precisar de curso presencial. O método é estruturado e testado no mundo real. Nada de achismos. Você vai aprender com base na experiência real de quem pesca há mais de 30 anos, evitando erros comuns e acelerando seus resultados. São aulas diretas ao ponto, sem enrolação. Cada módulo foi pensado para ser objetivo e prático, para você aplicar imediatamente e ver a diferença na sua próxima pescaria. Tem demonstração prática das técnicas, você verá passo a passo como executar cada uma das técnicas corretamente, como se eu estivesse ao seu lado. Você terá acesso vitalício, poderá assistir no seu próprio ritmo e ainda fará parte de uma comunidade de alunos para trocar experiências e tirar dúvidas. Além disso, uma vez por mês haverá uma aula ao vivo exclusiva para responder às suas perguntas. Ao se inscrever, você também recebe como bônus gratuito o meu curso completo de Fly Fishing, sem pagar nada, nenhum tostão a mais por isso. É claro, você conta com garantia total de 30 dias. Se achar que o curso não é para você, é só pedir o reembolso. Simples assim, tranquilo, sossegado, né? Você não tem nada a perder e pode transformar suas pescarias para sempre. Se você sente que já passou da hora de parar de depender da sorte, quer pescar com confiança, aplicando técnica para ter resultados consistentes,
e deseja transformar cada pescaria em momentos de prazer, orgulho e realização, então clique no botão abaixo e entre agora para o curso Quebrando o Fator Sorte. Você vai ter acesso ao método Pesca, vai entender tudo o que precisa para evoluir de verdade e ainda vai fazer parte de uma comunidade de pescadores que pensam como você. Te espero lá.